Bom dia. Antes que você permita que as preocupações desta manhã ocupem todos os espaços do seu coração, fique por alguns instantes em silêncio. Respire devagar, deixe a alma desacelerar e permaneça nesta oração até o final, porque hoje nós vamos colocar diante de Deus aquilo que talvez você não consiga explicar com palavras. A dor que o corpo sente, o peso que a mente carrega, a ferida escondida na alma e o medo que aparece quando tudo ao redor parece silencioso demais. Esta manhã não começa apenas com mais um dia diante de você. Ela começa com uma oportunidade de entrar na presença daquele que vê o que ninguém vê, que conhece cada batalha travada em segredo e que continua perto, mesmo quando você não consegue perceber os passos dele no caminho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com reverência, sem máscaras, sem discursos preparados e sem a pretensão de esconder aquilo que já está completamente exposto diante dos Teus olhos. Tu conheces esta pessoa que está ouvindo agora, conheces o ritmo do seu coração, a tensão que se acumulou em seu corpo, o cansaço que permaneceu depois de uma noite difícil e os pensamentos que surgiram antes mesmo de ela se levantar. Tu sabes onde existe dor, onde existe medo e onde existe uma esperança tão pequena que parece uma chama tentando sobreviver em meio ao vento. Por isso, Pai, recebe esta vida em Tua presença e faz deste momento um lugar de encontro, um abrigo no meio da tempestade e uma porta aberta para a restauração. Senhor, há dores que podem ser apontadas com a mão, mas existem outras que se escondem atrás de um sorriso, de uma rotina aparentemente normal e de palavras que dizem que está tudo bem. Há feridas no corpo que aparecem em exames, há dores que os médicos conseguem nomear, mas também existem marcas na alma que não cabem em laudos, não aparecem em imagens e não são compreendidas por quem olha de fora. Tu, porém, sondas o íntimo, alcanças os lugares mais profundos e não te afastas quando encontras cansaço, confusão ou fraqueza. Nós te pedimos, entra nos espaços fechados desta pessoa, ilumina os corredores escuros da sua memória e toca com misericórdia aquilo que ela tem medo até de lembrar. Pai, visita o corpo desta pessoa como quem entra em um templo ferido, mas ainda precioso aos teus olhos. Percorre com tua graça cada parte que enfrenta enfermidade, inflamação, fraqueza, desgaste ou dor persistente. Alcança aquilo que está visível e também aquilo que ainda não foi descoberto. Traz equilíbrio ao que se desorganizou, descanso ao que está sobrecarregado e força ao que perdeu o vigor. Nós não tratamos o sofrimento com palavras vazias, nem fingimos que a dor não existe. Nós a colocamos diante de Ti, porque cremos que o Teu amor não despreza a realidade humana e que Tua presença pode sustentar esta pessoa enquanto ela atravessa o vale, passo a passo, um dia de cada vez. Senhor, estende Tua mão sobre a cabeça desta pessoa e acalma toda a pressão que se acumulou em sua mente. Silencia o ruído que não permite descanso, reduz a ansiedade que acelera os pensamentos e dissolve a tensão que transforma pequenas preocupações em ameaças enormes. Que a mente encontre um espaço de paz como uma noite profunda depois de uma longa batalha, quando os sons finalmente diminuem e o coração percebe que ainda está protegido. Guarda os pensamentos desta pessoa em Ti. Ensina a não caminhar sozinha pelos labirintos do medo, mas a reconhecer Tua voz conduzindo-a para fora, em direção à luz, à verdade e à esperança que não depende das circunstâncias. Pai, toca os olhos cansados, os ouvidos sobrecarregados, a garganta apertada pelas palavras que não foram ditas e o peito que tantas vezes parece pesado demais. Toca os ombros que carregaram responsabilidades além do limite, as costas que suportaram preocupações silenciosas e as mãos que continuam trabalhando, mesmo quando a força parece pouca. Visita cada órgão, cada sistema e cada função do corpo com Tua compaixão. Onde houver dor, concede alívio. Onde houver incerteza, concede direção. Onde houver necessidade de ajuda profissional, conduz aos médicos, exames, terapias e decisões certas, usando cada recurso disponível como instrumento de cuidado e preservação da vida. Senhor, nós Te pedimos também por aquilo que não se resolve apenas com repouso físico, porque há cansaços que nasceram de perdas, rejeições, decepções e batalhas prolongadas. Esta pessoa talvez tenha aprendido a continuar, mas ainda não aprendeu a descansar. Talvez tenha se tornado forte por necessidade, enquanto por dentro desejava apenas um lugar seguro para baixar a guarda. Nesta manhã,
Permite que ela descanse em ti sem culpa. Mostra que não precisa provar força o tempo todo e que pode admitir sua fragilidade sem perder seu valor. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Tu te aproximas com ternura, recolhes cada lágrima e transformas o lugar da dor em solo onde uma nova história pode começar. Pai, há uma noite dentro de algumas almas, uma noite que parece longa, fria e silenciosa. É nesse lugar que o medo sussurra que nada vai mudar, que a dor será permanente e que ninguém compreende de verdade. Mas nós sabemos que até a noite está diante de ti e que nenhuma escuridão consegue esconder uma vida do teu olhar. Por isso, entra nessa noite com tua luz, não com uma luz agressiva que expõe para ferir, mas com a luz mansa da manhã que revela caminhos, aquece o que estava gelado e anuncia que o fim da madrugada está próximo. Que esta pessoa perceba, ainda que de forma delicada, que não foi abandonada no escuro. Senhor, quando o silêncio parecer uma ausência, ensina esta pessoa a reconhecer que tu também trabalhas no invisível. Há sementes que se rompem debaixo da terra antes de aparecerem, há raízes que crescem no escuro e há respostas que estão sendo preparadas enquanto os olhos ainda não conseguem enxergar. Dá-lhe paciência para não desistir no meio do processo. Dá-lhe coragem para continuar o tratamento, para respeitar seus limites e para atravessar cada etapa sem transformar uma demora em sentença. Que ela compreenda que esperar em ti não significa ficar imóvel, mas seguir com fidelidade, mesmo quando a estrada ainda está coberta por neblina. Pai, cura as feridas deixadas por palavras cruéis, por promessas quebradas e por ausências que doeram mais do que qualquer presença poderia explicar. Há frases que continuam ecoando por anos. Há lembranças que voltam sem aviso e fazem o corpo reagir como se tudo estivesse acontecendo novamente. Nós te pedimos que tua verdade alcance essas memórias. Não apagues a história desta pessoa, mas remove delas o poder de aprisionar. Ensina-a a olhar para o passado sem ser arrastada de volta para o mesmo lugar. Que o que aconteceu não determine para sempre quem ela é, porque sua identidade não está na ferida, mas no amor com que tu a chamas pelo nome. Senhor, restaura a dignidade de quem se sente diminuído pela doença. Muitas vezes a enfermidade muda a rotina, limita movimentos, exige ajuda e faz a pessoa se enxergar apenas pelo que não consegue mais fazer. Mas diante de ti o valor dela permanece inteiro. Ela não é um diagnóstico, não é um número, não é o resultado de um exame e não é a opinião apressada de ninguém. Ela é uma vida criada com propósito, conhecida por ti desde o princípio e sustentada por uma graça que não se desfaz quando o corpo enfraquece. Faz essa verdade descer da mente ao coração, até que ela volte a se tratar com respeito, paciência e misericórdia. Pai, guarda esta pessoa da culpa que agrava a dor. Livra-a de acreditar que toda enfermidade é castigo, que todo sofrimento é sinal de abandono ou que sua fé é pequena porque ainda sente medo. Tu conheces a condição humana e não te escandalizas com as nossas lágrimas. O próprio Cristo conheceu a aflição, carregou dores e entrou na profundidade do sofrimento sem deixar de ser amado. Por isso, que esta pessoa não transforme sua luta em acusação contra si mesma. Que ela encontre em ti um pai que corrige quando necessário, mas que não humilha, não abandona e não usa a fraqueza para destruir seus filhos. Senhor Jesus, tu que tocaste os enfermos com compaixão, aproxima-te desta vida. Nos relatos das Escrituras, teu toque nunca foi frio, distante ou indiferente. Tu olhavas para pessoas que a multidão ignorava, ouvias aqueles que muitos mandavam calar e devolvias dignidade antes mesmo de devolver força. Faz o mesmo nesta manhã, segundo tua vontade e tua sabedoria, que esta pessoa se sinta vista por ti. Que ela saiba que sua oração não se perde no teto do quarto, não se desfaz no ar e não chega tarde demais. Recebe cada palavra, cada suspiro e até aquilo que ela não consegue dizer, porque tu compreendes a linguagem das lágrimas. Pai, se o corpo desta pessoa está em batalha, concede-lhe resistência para atravessar os dias mais difíceis. Que a fraqueza não seja interpretada como derrota definitiva, e que cada pausa necessária seja recebida sem vergonha. Dá sabedoria para cuidar da alimentação, do sono, do tratamento e dos hábitos que favorecem a recuperação, sem cobranças extremas e sem desprezar os limites atuais. Ensina a caminhar com constância, não com desespero. Que a cura, quando vier de forma gradual, seja acolhida com gratidão, e que, enquanto o processo continua,
tua presença seja força suficiente para hoje. Talvez esta pessoa esteja cercada de gente e ainda assim se sinta sozinha. Talvez ninguém compreenda a intensidade da dor, a dificuldade de levantar pela manhã ou o esforço necessário para realizar tarefas simples. Entra nesse espaço de isolamento e faz companhia ao coração. Lembra de que o bom pastor não abandona suas ovelhas nos vales sombrios. Ele caminha junto, protege com sua mão e conduz até águas tranquilas. Que essa imagem não seja apenas bonita, mas real dentro dela. Tu estás aqui, no quarto silencioso, no corredor do hospital, na sala de espera, no caminho do trabalho e em cada lugar onde ela precisar respirar fundo para continuar. Senhor, quebra o ciclo de pensamentos que anunciam tragédias antes do tempo. O medo tenta construir futuros que ainda não existem. Ergue paredes, fecha portas e faz a pessoa sofrer hoje por dores que talvez nunca cheguem. Nós te pedimos que tua paz guarde a mente e o coração dela. Não uma paz frágil, dependente de boas notícias, mas uma paz profunda, capaz de permanecer mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Que ela aprenda a viver o dia presente, recebendo o pão de hoje, a força de hoje e a graça de hoje, sem carregar antecipadamente o peso de semanas, meses ou anos. Pai, há dores na alma que adoecem o corpo, e há dores no corpo que ferem a alma. Tu conheces esse encontro profundo entre aquilo que sentimos, pensamos e vivemos fisicamente. Por isso, nós não te pedimos um cuidado parcial, pedimos uma restauração que alcance a pessoa por inteiro. Toca seus afetos, suas memórias, sua vontade, sua capacidade de confiar e sua disposição para recomeçar. Toca também seu corpo, seu sono, sua respiração e sua energia. Que a cura não seja apenas a ausência de sintomas, mas a recuperação da esperança, do desejo de viver e da coragem para construir novos dias contigo. Senhor, se esta pessoa se afastou de ti por causa da dor, não a repreendas com dureza. Vai ao encontro dela como o pai que corre na direção do filho que volta. Há sofrimentos que confundem a fé, há orações não respondidas do modo esperado e há momentos em que o céu parece fechado. Ainda assim, teu amor continua aberto. Recebe esta pessoa onde ela está, não onde imagina que deveria estar. Acende novamente sua confiança, não por pressão, mas por encontro. Que ela volte a falar contigo com sinceridade, até mesmo sobre sua revolta, sua dúvida e seu cansaço, sabendo que tu és grande o suficiente para receber um coração verdadeiro. Senhor, liberta esta alma de toda a opressão que se alimenta do medo, da mentira e do desespero. Que nenhuma voz contrária à tua verdade encontre morada permanente dentro dela. Quando pensamentos de inutilidade, abandono e derrota tentarem se levantar, lembra de que ela pertence a ti. Reveste-a com tua luz e firma seus passos sobre a rocha. Não permitas que a escuridão dite o final da história. Mesmo que a batalha seja intensa e a noite pareça interminável, tu continuas sendo o Deus que abre caminhos no deserto, que sustenta no fogo e que faz a esperança nascer onde tudo parecia estéril. Pai, nós chegamos agora ao lugar mais profundo desta oração. Diante de ti está uma vida que talvez tenha chorado em silêncio, suportado dores sem contar a ninguém e enfrentado dias em que levantar da cama pareceu uma guerra. Tu viste tudo. Viste a respiração presa, as mãos tremendo, o medo escondido, as consultas, os resultados, as noites sem sono e as tentativas de parecer forte. Nada disso passou despercebido. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que tua presença desça sobre esta pessoa com poder e ternura. Que o ambiente ao redor dela seja preenchido por uma paz tão profunda que o medo perca sua autoridade. Senhor, entra com tua luz onde a doença tentou estabelecer domínio. Traz vida aos lugares enfraquecidos, ordem aos processos desorganizados e alívio aos pontos de dor. Dá aos profissionais clareza para identificar causas, escolher tratamentos e acompanhar cada resposta. Abre portas para recursos, consultas, medicamentos e apoio quando forem necessários. Remove obstáculos que atrasam o cuidado e livra esta pessoa de caminhos enganosos. Conduze-a pela verdade, pela prudência e pela esperança. Que a fé não a afaste do cuidado responsável, mas a fortaleça para receber ajuda com sabedoria, reconhecendo que toda boa dádiva procede de ti. Pai, no meio desta batalha, levanta um muro de proteção ao redor da mente desta pessoa. Quando o medo vier como tempestade, sê o seu abrigo. Quando a tristeza vier como um mar escuro, segura sua mão para que ela não se perca nas águas.
Quando o desânimo vier como um exército cercando os pensamentos, lembra-a de que não luta sozinha. O Senhor dos Exércitos permanece ao lado dela não para transformar sua dor em espetáculo, mas para sustentar sua vida com fidelidade. Que ela sinta coragem nascendo onde antes havia apenas cansaço, e que essa coragem seja serena, firme e perseverante. Pai, restaura a capacidade desta pessoa de sonhar sem medo. A dor pode reduzir o horizonte até que a vida pareça apenas consultas, remédios, preocupações e tentativas de sobreviver. Mas tu és Deus de futuro e esperança. Mesmo que alguns planos precisem mudar, abre diante dela novos caminhos. Mostra que ainda existem manhãs a viver, encontros a celebrar, lugares a conhecer, pessoas a amar e propósitos a cumprir. Não permitas que a enfermidade roube antecipadamente tudo o que ainda pode florescer. Que a esperança não seja uma fuga da realidade, mas uma força para enfrentá-la com os olhos levantados. Pai, fortalece a fé desta pessoa sem exigir que ela finja certeza sobre tudo. A verdadeira fé não é ausência de medo, mas decisão de continuar confiando mesmo quando o medo ainda existe. É caminhar por uma estrada escura segurando tua mão, sem enxergar toda a paisagem. É dar o próximo passo porque tua voz permanece fiel. Que esta pessoa não espere sentir-se completamente forte para se aproximar de ti. Que venha como está, com dúvidas, lágrimas e esperança misturadas, e encontre em tua presença espaço suficiente para respirar, descansar e começar novamente. Senhor, assim como a luz rompe a linha do horizonte depois de uma longa noite, faz nascer uma nova manhã dentro desta alma. Talvez o corpo ainda precise de tempo, talvez os exames ainda aguardem respostas, e talvez algumas feridas continuem sensíveis. Mesmo assim, inicia hoje uma mudança interior. Faz a paz surgir antes da solução completa. Faz a esperança aparecer antes da notícia esperada. Faz a confiança crescer antes que o caminho esteja claro. Dessa forma, esta pessoa saberá que sua segurança não está apenas no que acontece ao redor, mas em quem caminha com ela por dentro de cada acontecimento. Pai, lembra esta pessoa de que o vale não é sua morada final. Há um caminho que atravessa a sombra, e há uma mesa preparada mesmo em meio à presença de inimigos. Tua bondade não desaparece porque o cenário ficou difícil. Tua fidelidade não termina quando a resposta demora. Tu continuas sendo Deus nas montanhas e também nos lugares baixos, nas celebrações e nos quartos silenciosos, nos dias de força e nas manhãs em que tudo parece pesado. Que essa certeza se torne um chão firme debaixo dos pés dela. Senhor, ensina esta pessoa a receber o cuidado de hoje. Talvez ela esteja esperando uma transformação enorme, e por isso, não perceba as pequenas misericórdias. Uma noite um pouco melhor, uma palavra de apoio, um profissional atencioso, uma refeição recebida, uma dor que diminuiu, um pensamento que se acalmou. Abre seus olhos para esses sinais. Eles não diminuem a grandeza do milagre esperado, mas mostram que tua presença já está atuando no caminho. Que a gratidão não seja usada para negar o sofrimento, e sim para impedir que a dor se torne a única coisa visível. Pai, cobre esta pessoa com teu amor. Não um amor abstrato, distante ou apenas falado, mas um amor que sustenta o corpo cansado, acalma a mente e envolve a alma. Que ela perceba que não precisa merecer tua atenção por meio de desempenho espiritual. Tua graça alcança agora, nesta condição real. Tu não esperas que ela se recomponha sozinha para então se aproximar. És tu quem te aproximas, quem toca, quem levanta e quem conduz. Que essa verdade retire o peso da cobrança e abra espaço para uma relação contigo marcada por confiança e descanso. Senhor, se vierem dias difíceis depois desta oração, faz com que estas palavras permaneçam como uma luz acesa na memória. Quando a dor tentar convencer esta pessoa de que nada aconteceu, lembra de que tua presença não depende de sensações. Quando o medo voltar, ensina-a a respirar e a repetir no íntimo que não está sozinha. Quando a noite parecer longa, mostra-lhe que amanhã ainda está a caminho. Quando as forças diminuírem, envia ajuda. Quando as lágrimas caírem, recebe cada uma como uma oração que não precisa de tradução. Pai, nós colocamos diante de ti os resultados que ainda não chegaram, os tratamentos que ainda não começaram, as decisões que ainda precisam ser tomadas e as respostas que ainda parecem distantes. Não sabemos tudo o que virá, mas conhecemos o teu caráter. Tu és bom, justo, compassivo e fiel. Por isso, confiamos esta vida às tuas mãos. Dá sabedoria para cada escolha, confirma os caminhos corretos e fecha as portas que levariam ao dano.
Abre as portas que conduzem ao cuidado, à restauração e à paz. Que nada seja decidido apenas pelo pânico, mas por discernimento, conselho e serenidade. Senhor, traz descanso ao corpo nesta manhã. Que os músculos relaxem, que a respiração encontre um ritmo mais calmo e que o coração diminua sua pressa. Traz descanso à mente, para que ela não precise resolver toda a vida antes do café, antes do trabalho ou antes do próximo passo. Traz descanso à alma, aquela parte profunda que se cansa de esperar e de lutar. Que esta pessoa experimente agora um instante de quietude verdadeira, como quem encontra uma fonte escondida no deserto e se ajoelha para beber água limpa depois de uma longa caminhada. Senhor Jesus, fica perto desta pessoa ao longo de todo o dia. Caminha com ela nas tarefas simples, nas conversas, nos deslocamentos e nos momentos em que a preocupação tentar voltar. Coloca em seu coração a lembrança de que tua graça não ficou restrita a esta oração. Ela continuará disponível quando o áudio terminar, quando o quarto ficar silencioso e quando a rotina recomeçar. Tu és presença constante. Que esta pessoa reconheça teus sinais no comum, na luz entrando pela janela, na voz de alguém querido, na coragem para marcar uma consulta e na força para levantar mais uma vez. Pai, nós te pedimos que esta manhã marque o início de um tempo de restauração. Talvez não aconteça tudo de uma vez, mas que algo comece hoje. Que uma decisão saudável seja tomada, que uma conversa necessária aconteça, que uma porta de cuidado se abra e que uma paz inesperada visite o coração. Onde havia paralisia, gera movimento. Onde havia confusão, estabelece direção. Onde havia desespero, acende a esperança. Onde havia vergonha, devolve dignidade. E onde a doença tentou escrever a última palavra, declara que a história ainda está em tuas mãos. Senhor, nós nos rendemos à tua vontade, não como quem desiste, mas como quem confia. Tu vês o que nós não vemos e conheces caminhos que ainda não entendemos. Recebe nossos pedidos por cura física e restauração da alma. Age com poder, misericórdia e sabedoria. Sustenta esta pessoa em cada etapa e não permitas que ela seja consumida pela angústia. Se a resposta vier rapidamente, que ela te dê glória. Se vier de forma gradual, que ela não perca a esperança. Se o caminho exigir perseverança, que tua presença seja a força que não se esgota. Pai, agora nós desaceleramos diante de ti. Depois de tantas palavras, queremos permanecer alguns instantes em silêncio, porque há momentos em que a alma não precisa explicar mais nada, ela apenas precisa repousar. Que esta pessoa respire profundamente e perceba que ainda está aqui, sustentada, guardada e conhecida. Que a paz de Cristo envolva seu coração como um manto sobre os ombros cansados. Que nenhuma notícia, nenhum medo e nenhuma lembrança tenham mais autoridade do que tua presença neste momento. Senhor, dá a esta pessoa uma manhã diferente. Não necessariamente sem desafios, mas com uma nova força para enfrentá-los. Que ela se levante com calma, cuide de si com respeito e siga o dia sem carregar sozinha aquilo que entregou em oração. Quando sentir fraqueza, lembra-a de pedir ajuda. Quando sentir medo, lembra-a de voltar a ti. E quando ainda não houver mudança visível, guarda sua fé para que ela não se apague. Pai, nós declaramos nossa confiança em ti. A escuridão não é eterna, o deserto não é infinito e a tempestade não possui a palavra final. Existe uma luz que rompe as nuvens. Existe uma fonte que nasce na terra seca e existe um Deus que permanece junto dos seus filhos. Que esta verdade acompanhe quem está ouvindo agora. Que ela caminhe por este dia sabendo que é amada, que sua vida tem valor e que existe esperança, mesmo quando o caminho ainda não está completamente iluminado. Senhor, recebe esta oração por cura do corpo e da alma. Visita esta pessoa, fortalece seus ossos, acalma seus pensamentos, restaura suas emoções e renova seu espírito. Dá-lhe sabedoria, tratamento adequado, apoio verdadeiro e descanso profundo. Que ela não seja definida pela dor, mas pela graça que a sustenta. Que o medo diminua, que a esperança cresça e que a paz encontre morada dentro dela. Nós confiamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. E se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de cura, esperança e paz.